Olá, 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 meus amigos! Olá, olá, minhas amigas! Professor Guilherme De Luca, mais uma vez adentrando no seu lar, no seu trabalho, no seu canto de estudos, para juntos discutirmos mais uma temática do nosso processo civil aqui no PCI Concursos. Obviamente, se você não me conhece, vou me apresentar, vou deixar aqui os meus contatos, minhas redes sociais, tem meu WhatsApp, meu Instagram. Se tiver dúvida, manda lá no Instagram, é a rede social que eu sou mais ativo. É muito fácil de me encontrar lá. E o WhatsApp eu utilizo mais para lista de transmissão, caso você queira receber alguma informação. Só manda lá uma mensagem, professor, sou seu aluno PCI Concursos. E no Instagram, marca lá, segue o professor. E justamente quem segue o professor passa no concurso mais rápido. Eu já ouvi falar isso. Não sei se é minhas orações que são fortes, não sei o que acontece, mas tem essa lenda aí. Seguir o professor, posta foto com o professor, estudando com ele, o negócio lá é sério. Mas continuando aqui, hoje nós vamos tratar de uma matéria muito importante no nosso processo civil. Talvez uma das matérias que eu considero como mais importante, principalmente para quem visa aferir lucros com o direito. Não no caso de servidores, mas o advogado principalmente. O advogado, quando ele tem um processo, ele adora esse momento, que é a fase de execução, a fase onde justamente ele visa materializar aquela sentença, ele visa trazer, efetivar o que a sentença ordenou. É isso que acontece na nossa fase de execução. E hoje na nossa aula, você pode observar aí, nós estudaremos justamente a teoria geral da execução civil. É um tema denso, é um tema extenso, mas que vale a pena a gente utilizar e aferir todas as particularidades, observar todos os itens, porque se cair na sua prova, você vai saber desenvolver tranquilamente. Quando nós falamos de execução no nosso processo civil, ela pode acontecer de duas maneiras. Duas são as formas de execução que nós temos no processo civil. Uma na fase subsequente ao nosso processo de conhecimento, caso você queira anotar aí. Fase subsequente ao processo de conhecimento, onde tem ocorrido uma sentença que foi proferida, uma sentença condenatória, e essa sentença condenatória proferida, ela não foi cumprida de modo voluntário. É isso que acontece nesse nosso primeiro momento. Essa é uma situação onde a execução pode acontecer. E a segunda hipótese, vou até colocar aqui para vocês. Primeira hipótese, sentença condenatória não cumprida. E o segundo caso que nós temos também de execução que pode acontecer seria na execução de título extrajudicial. Execução de título extrajudicial. Essa é uma outra hipótese. Nesse caso, ele é um processo autônomo, fundado nesse título que nós estamos mensurando. Quando nós falarmos ainda de execução, o cumprimento da sentença que nós vamos tratar, ele vem regulamentado no Código de Processo Civil, isso é mais para efeito de curiosidade, no livro 1 da parte especial. E ele é tratado como uma fase subsequente ao nosso processo de conhecimento. Por quê? Já que o processo de execução, ele vem tratado no nosso livro 2. Olha só que interessante para você notar aí. Assim, quando nós estamos tratando disso, o cumprimento da sentença, ele vem tratado no livro 2, obviamente. E ele deveria ser examinado dentro do livro relativo ao processo de conhecimento. Essa seria a maior lógica que nós poderíamos ter. Reitero para vocês, no nosso processo civil, são as duas formas de cumprimento da execução civil. Primeira será do caso das nossas sentenças condenatórias, ou seja, ela não forma um novo processo, salvo quando nós falarmos de sentença arbitral, sentença penal condenatória ou sentença estrangeira. Nesses casos formarão. E também no caso de execução por título extrajudicial, que sempre resultará na formação de um novo processo. Porque eu tenho o título e esse título virará um processo para poder executar aquela minha pretensão, que é o objetivo, aquela pretensão que eu tanto almejo. Esse é o ponto central que nós temos que considerar. O livro 2 da parte especial, ele aplica-se ao processo de execução por título extrajudicial. É uma particularidade importante, isso às vezes pode aparecer na sua prova, uma questão questionando isso. E já o cumprimento da sentença, que nós falaremos também um pouco mais em aula específica, ele é tratado no livro 1 da parte especial, a partir do artigo 513
do nosso CPC. Esse é um outro ponto. Já o livro 2 da parte especial, ele continua a conter as regras que não são apenas de natureza procedimental. Essas regras que ele trata, elas dizem respeito também aos mecanismos de execução em geral, e eles se aplicam, obviamente, ao cumprimento da sentença se não houver incompatibilidade nem contrariedade aos dispositivos que nós estamos tratando, que nós estamos mencionando. É esse o primeiro ponto que eu queria falar para vocês, são algumas considerações introdutórias. Veja só, professor, o que é execução? A execução, conforme eu coloquei na nossa tela, ela pode se fundamentar na ideia de que o juiz ele tome providências concretas, materiais e que tenha por objetivo a satisfação do titular do direito, consubstanciada em um título executivo, independente desse título ser judicial ou ser título extrajudicial. A ideia da nossa execução é fazer com que aquela decisão que foi proferida no caso de uma sentença condenatória ou no caso de um título extrajudicial, ele possa ser materializado. É isso que eu quero. Nessas situações que nós estamos falando de execução, para que o Poder Judiciário, para que o poder, na figura do juiz, ele possa justamente executar essa sanção executiva, ele possa dar andamento para esse processo, fazendo uso dos mecanismos que estão previstos lá na lei de satisfação da obrigação, obviamente, ele tem que ser dotado de um grau de suficiência e certeza. Esse é um elemento do nosso título executivo, suficiência e certeza. Por quê? Ele implicará que o Estado leia esse poder judiciário. Ele tome as medidas que podem ser até medidas drásticas contra o devedor, invadindo, se necessário, o seu patrimônio, como no caso da penhora, que nós podemos mencionar aqui. Tudo isso com uma única finalidade. Qual é? Alcançar o resultado. É isso que você busca com a nossa execução. Quando nós falamos que temos que ter um grau de certeza para poder executar, para poder promover uma execução, obviamente a certeza ela só irá acontecer em razão da existência de um título executivo. O título executivo é a certeza para prosseguir com a execução. E a lei ela considerará como tais documentos, no âmbito extrajudicial, não no âmbito judicial somente, aqueles que são produzidos sem intervenção do Poder Judiciário. Mas, obviamente, que se reconhece, segundo os moldes e ditames legais, o que? A certeza necessária para que ele possa ter a força executiva. Esses documentos que nós estamos falando no âmbito extrajudicial, eles permitem justamente a instauração do nosso processo de execução. A partir deles, sim, serão possíveis. Agora, na ausência deles, o interessado, ou seja, o titular dessa obrigação, ele deverá ingressar em juízo para um processo de conhecimento, onde o judiciário ele deverá reconhecer a ele o direito que ele tem de fazer cumprir com a sua obrigação. Esse é o que se espera e o que se busca. Agora, se o fizer e o devedor não satisfazer de modo espontâneo, aí sim nós teremos o início da fase do cumprimento de sentença. Quando nós falamos de cumprimento de sentença, também pode ser lembrada como a fase de execução. O que distingue o processo, ou a fase, como você utilizar melhor, como você preferir, de conhecimento para o processo de execução, é que, antes de tudo, a finalidade de um e de outro se diferencia, se distancia. No caso, quando nós falarmos da primeira fase de conhecimento, ele busca uma sentença. Então, vamos anotar aqui, conhecimento. Ele busca o quê? Sentença. Esse é o primeiro. Nessa sentença que ele busca, ele visa que o juiz diga o direito, decidindo inclusive a pretensão do autor. Essa pretensão, se ela será acolhida em face do réu ou não. É isso que se busca na fase de conhecimento. Agora, na fase de execução, é a finalidade de alcançar as providências concretas e materiais que tenham por objetivo um único, o quê? Satisfação. A execução, ela visa a satisfação. Satisfação do quê, professor?
do titular do direito, e esse titular do direito ele será consubstanciado em um título executivo. É essa. Tá vendo como que uma coisa interliga a outra? Então, no primeiro, o juiz ele resolve a dúvida, ele resolve a incerteza nessa fase de conhecimento a respeito da pretensão do autor, e na segunda, na fase de execução, o juiz vem e fala o seguinte: acabou a farra, vamos tomar as providências necessárias para que o credor ele possa ser satisfeito, possa satisfazer ele em razão do inadimplemento ocasionado pelo devedor da execução. É isso que acontece, essa é a ideia básica que nós temos em relação ao nosso conceito de execução. Conceitinho bem amplo, mas que é necessário. Um outro assunto que eu gostaria de falar com você, aí de casa, ou do trabalho, ou da onde que estiver estudando, é justamente as espécies de execução. E quais são essas espécies, De Luca? Nós teremos várias classificações de execução civil. Dentre as classificações, nós temos a mediata e a imediata, conforme eu coloquei na tela. A classificação mediata é aquela que se aperfeiçoa com a instauração de um processo onde o executado ele deverá ser citado. Deve haver a citação do executado. Agora, na imediata, ela ocorrerá, ela se realizará sem novo processo. Dessa forma, haverá uma sequência natural da fase de conhecimento que lhe antecede. Vai caminhando, caminhando, caminhando e continua. No Brasil, qual que é a tendência, professor, das execuções? Acontece bastante essa daqui, ó, a imediata. Por quê? Elas são imediatas desde que exista um título judicial, salvo, obviamente, naquelas baseadas em sentença arbitral, naquela sentença penal condenatória ou na sentença estrangeira, nessas duas hipóteses, nessas hipóteses que nós estamos trazendo e falando. É isso que eu queria tratar. Uma outra situação que eu queria, mas já vou falar para vocês também, é aqui na execução específica. O que seria, De Luca, a execução específica? A execução específica ela pode ser baseada e considerada como aquela que se busca justamente a satisfação da pretensão do autor, tal como está previsto no título executivo que você tem em mãos. Eu tenho um X valor para executar. Eu quero que se cumpra aquilo. É isso que eu quero. É isso que eu almejo. É isso que tem que se atingir. A efetividade da execução nessas situações, ela exige que o caso de inadimplemento do devedor, nessa situação, o credor ele possa alcançar o resultado mais próximo possível daquele que obteria, caso aquele que deve, obviamente, tivesse pago de forma espontânea. É isso a finalidade da específica, é alcançar, aproximar da realidade exata. Se nós temos um devedor, e esse devedor ele assumiu a obrigação de fazer, não fazer, ou também de entregar uma coisa, a execução deve assegurar os meios mais necessários para atingir o cumprimento específico, para converter as perdas e danos em hipótese de cumprimento específico em razão do credor, satisfazer o credor. É isso que nós utilizamos, é isso que nós almejamos nesse caso da específica. Professor, como que alcança a tutela específica? Para se alcançar a tutela específica, o juiz ele poderá se valer dos instrumentos mencionados de subrogação, isso é uma hipótese. Ele também poderá se valer das hipóteses de coerção, exceto se as obrigações que nós estivermos tratando forem obrigações personalíssimas. Aí, não há que se falar em subrogação, porque ela vai se tornar inviabilizada. Não tem como nós falarmos disso. Outra situação da execução, por título judicial ou extrajudicial. É uma outra hipótese que nós temos em relação à espécie de execução. Nessa hipótese de espécie de execução que nós estamos tratando, toda a execução ela deverá estar fundada num título, na existência de um título executivo. Obviamente. Esse título ele poderá ser judicial ou extrajudicial. São dois títulos que poderão ocorrer. Tudo isso você vai saber se é judicial ou extrajudicial em razão da sua origem. Os títulos judiciais são aqueles que estão previstos no artigos 515, vamos anotar aqui, do nosso CPC, 515. E o extrajudicial, professor? Artigo 784 do CPC. Esses são os pontos que nós estamos tratando. Professor, e a distinção deles, quais são?
A distinção do título judicial e do extrajudicial é que nós temos dois tipos de execução. A execução de um e de outro, elas serão fundamentadas de forma diferente. Por quê? A regra do título judicial é uma regra de execução imediata. Não há um novo processo, nós vamos executar de plano. Só não executaremos a sentença, o título executivo judicial de plano, se for fundado em sentença arbitral, se for fundado em sentença estrangeira ou for fundado em sentença penal condenatória. Agora, no título extrajudicial, nós temos a necessidade de formação de um processo autônomo. Nossa, risquei bem aqui agora, não tem problema. É isso que acontece em relação à nossa diferenciação entre a nossa execução de título judicial e extrajudicial. Professor, e tem mais espécie? Tem mais espécies que nós temos que estudar. Qual é a outra espécie que está na tela? Cumprimento definitivo ou provisório da sentença. Nesse caso, eu quero tratar com vocês das hipóteses de cumprimento provisório da nossa sentença. Essa é uma classificação que ela só diz respeito ao cumprimento da sentença, obviamente, pois a execução de título extrajudicial, ela sempre acontecerá de forma definitiva. O cumprimento da sentença, ele será provisório quando nós estivermos falando em decisão judicial, atente-se aí, provisório, decisão judicial não transitada em julgada, tal como uma decisão interlocutória de mérito, ou também nos casos onde aconteceu o julgamento antecipado ou até mesmo o julgamento parcial do mérito. Também nós teremos, nos casos de sentença ou acórdão, sobre os quais ainda pendem o efeito suspensivo do recurso. Não temos o efeito suspensivo do recurso nessas hipóteses. Artigo, vou colocar aqui para vocês, 520 do CPC. Note-se que eu gosto bastante de passar artigo, porque é um padrão que nós temos das bancas examinadoras. Fundação Carlos Chagas, VUNESP, agora nós temos aqui, vai fazer a banca do TRT do Rio, que ninguém conhecia, a OCP, enfim. Inúmeras bancas, elas estão mudando o perfil e elas gostam de trazer texto seco da lei. E por mais que elas possam criar um problema, elas podem desenvolver uma história e a resposta ser o texto seco da lei. Por isso que eu implico tanto, por isso que eu trago tanto esses artigos, eu quero que você faça a leitura. E ainda continuando essa nossa leitura, ele também irá pender na efetivação de tutela provisória, conforme o artigo 297 do nosso CPC. Nesse caso, é o parágrafo único que vai tratar dessa situação. Professor, tira uma dúvida aqui para mim. O que distingue, por exemplo, o cumprimento provisório da sentença do cumprimento definitivo? O que é a diferenciação de ambos? Pode me explicar? Sim, posso te explicar. O que acontece é o seguinte, ambos, eles irão se processar do mesmo modo. A diferença que acontece é que o provisório, a execução provisória, ou seja, aquela que pende do julgamento de um recurso, etc., ela acontecerá por conta e risco do exequente. Anota aí. A provisória acontecerá por conta e risco do exequente, já que há sempre a possibilidade de acontecer uma reforma da decisão. Você está executando uma sentença, essa sentença vir de ser reformada e você não tem mais nada para executar. Então, sempre que nós falarmos de execução provisória, faz-se necessário a exigência de caução. Anota aí na execução provisória, caução. Justamente para que, se tratando de atos que importem no levantamento de dinheiro, transferência de posse, ou também nos casos que envolvam alienação de domínio, ou naqueles casos que possam trazer grave dano ao executado, isso, se acontecer uma execução e ela for revertida, existe um caução para reparar essa situação. Mesmo nesses casos que nós estamos falando de caução, eles poderão também ser dispensados, tais como previstos nos artigos... Opa, não coloquei aqui para vocês, deixa eu voltar aqui. Mas vai lá, depois você vai fazer a leitura. Artigo 521 do CPC. 521 ele traz as hipóteses onde nós poderemos dispensar o caução. Leitura obrigatória. Fechado? Vamos continuar um pouquinho. Atos executivos. Professor, o que são atos executivos? Nós podemos basear na seguinte ideia. Ainda que o nosso processo de condenação ele seja um só,
desde a nossa petição inicial até o momento que nós visamos a satisfação desse bendito desse julgado, é preciso distinguir as fases que nós temos de cognitiva da executiva. Cognitiva é uma coisa e executiva será outra. São fases distintas. Por quê? Porque em uma predomina os atos de cognição, obviamente. E na execução predomina os atos de execução, que são diferentes. Então, vamos pensar o seguinte. Atos de cognição. O que acontece nesses atos de cognição, professor? São aqueles realizados com a finalidade de dar elementos ao juiz para proferir a sentença. Sentença. Isso acontece no de cognição. Nesse caso, você visa dar substância, visa dar base, visa dar argumentos para que o juiz ele possa dar a sentença e aplicar o direito abstrato ao caso concreto. O juiz, em regra, ele não tomará providências efetivas materiais. Depois que ele ouvir todos os litigantes, depois que ele verificar todas as pretensões, depois que o juiz analisar todas as provas, afastar qualquer controvérsia, qualquer dúvida que existir, ele dará uma sentença condenatória. Isso é, se for caso de sentença condenatória, obviamente. E havendo essa sentença condenatória, o juiz ele irá impor ao réu o cumprimento dessa obrigação. Quando essa obrigação ela estiver consubstanciada em título executivo, independente de ser um título judicial ou extrajudicial, aí sim nós teremos a fase de execução, que nós estamos abordando, que nós estamos tratando. No primeiro caso, ele será apenas uma fase subsequente à fase cognitiva. E no segundo, quando nós estivermos tratando justamente do extrajudicial, ele será um novo processo. Judicial, ele será sequência da cognição. E extrajudicial, novo processo. Só para você entender aqui meu rabisco, meu desenho. Quando nós falamos de execução, então, a finalidade não é mais afastar uma incerteza no âmbito jurídico que possa existir, porque ela já foi esclarecida em razão da sentença. Nessa hipótese de execução, o que você quer mesmo é solucionar a crise que surgiu em razão do inadimplemento, deixa eu ver se tem a palavra inadimplemento aqui, do devedor. Nesse caso, houve o inadimplemento do devedor em cumprir de modo voluntário a obrigação que lhe foi imposta. É isso que se baseia os atos executivos que nós estamos tratando. Pois bem, quando nós falarmos em atos executivos, vamos resumir. Nosso processo ele tem duas fases se tratando de processo judicial. Temos a fase de cognição e a fase de execução. O processo de cognição, a fase de cognição visa proferir uma sentença. Agora, quando nós falarmos da nossa fase de execução, ela visa efetivar, materializar, concretizar aquela sentença. Na fase de execução, ela poderá ser fundada em título judicial e título extrajudicial. A execução judicial é a sequência da fase de cognição, dentro do mesmo processo. Agora, a execução extrajudicial impõe-se um novo processo, impõe-se um outro processo, importante também você estudar para a sua prova. Fechado? Vamos falar mais um pouquinho, vamos na continuidade tratar sobre competência para cumprimento da sentença. As regras fundamentais de competência, elas estarão estabelecidas no artigo 516, que nós temos aqui na nossa tela. A competência ela será, então, perante os tribunais, nas causas de competência originária, será do juiz em que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição, o juízo civil competente quando se tratar de sentença penal condenatória, ou de sentença arbitral, ou de sentença estrangeira ou acórdão proferido pelo Tribunal Marítimo. Esses são os casos envolvendo a nossa competência, portanto, leitura obrigatória do 516. Ah, professor, eu estou com preguiça de ler. Leia, meu filho, leia, porque não vai te fazer mal, não vai cair. O peso dessa leitura, ele vai te inibir de ter que estudar de novo para passar em outro concurso. Você não vai ser reprovado nesse, faça a leitura. O professor está engraçadinho hoje, né? Pois bem. Continuando. Vamos falar um pouquinho das partes na execução?
Vamos tratar dessas partes tanto para a legitimidade ativa como nos casos de legitimidade passiva? Para nós falarmos um pouco da legitimidade ativa, o Código de Processo Civil, ele trata no artigo 778 do CPC. Ele enumera quem são as partes legitimadas para promover a execução. No inciso 1º, no parágrafo 1º, ele diz o seguinte, que pode promover a execução, aliás, vamos ler o caput. Pode promover a execução forçada a credor a quem a lei confere o título executivo. Esse será considerado como legitimado ativo por excelência. Então, se na sua prova perguntar quem é o legitimado ativo por excelência, é o credor que a lei confere o título executivo. É o primeiro ponto que você precisa saber. É preciso que ele figure, obviamente, como credor nesse título executivo. A legitimidade, ela é ordinária. Por que ela é ordinária? Pois ela estará em juízo, em nome próprio, postulando esse direito próprio, que foi em razão do inadimplemento do devedor. É isso que acontece. Uma outra situação que eu queria falar para vocês, ainda que poderá ser considerado sucessor, ou considerado legitimado ativo, o sucessor mortis causa. O que seria isso? O artigo 778, inciso 2º, ele fala que o espólio, os herdeiros, os sucessores do credor, sempre que por morte desse lhes forem transmitido o direito resultante do título executivo. Ou seja, nós temos os legitimados o espólio, os herdeiros, sucessor, credor, o sucessor do credor, perdão, sempre que por morte desse lhe for transmitido. A legitimidade aqui também nesse caso, ela pode ser considerada como uma legitimidade ordinária. Por que ela é legitimidade ordinária, professor? Porque uma vez havendo o falecimento do credor, o direito transferiu-se para os seus sucessores. Agora, se tiver dívidas, também se lasquem, cuidado. Enquanto não tiver o trânsito em julgado da sentença, dessa sentença que homologou a partilha, a legitimidade ela será do espólio, porque está pendente de decisão judicial. Nesse caso, quem representa o espólio? Justamente o inventariante. Nossa, que coisa chata é o inventário, não é verdade? Agora, após isso, o credor ele será sucedido pelos seus herdeiros. É simples, é um ponto muito pacífico em relação a isso. Se o falecimento ele ocorrer no curso da execução, a sucessão processual nesse caso será nos termos do artigo, deixa eu colocar aqui para vocês, 110 do CPC. Sim, 110. Ou, se necessário, nós poderemos ainda fazer a habilitação que está prevista nos artigos 687 e artigos seguintes, que trata dessa questão. Outra parte que também possui legitimidade ativa para promover a execução, o cessionário. Nós vamos falar do cessionário. Além do sucessor, estou enroscando aqui na palavra, fiquei irritado, né? Já pensou? Parece uma gaguinha de Léus. Já viram o vídeo da gaguinha de Léus na internet? Dá uma pesquisada lá depois. É o professor. Estou engasgando até. Além do sucessor, mortis causas que nós temos, também são legitimados os cessionários. Por que os cessionários são legitimados? Quando o direito ele resultar do título executivo que foi transferido, obviamente, por ato entre os vivos, isso é a previsão do artigo 778, inciso 3º. É uma causa que possibilita essa execução de modo ativo. A legitimidade também será considerada como legitimidade ordinária. Por quê, professor? Porque a cessão fez com que ele se tornasse um titular de direitos. E esse titular de direito passará a ser consubstanciado no título executivo. Professor, tem mais gente ainda que você quer falar? Tem. O Ministério Público nos casos previstos em lei, artigo 778(1) do nosso CPC. Lá nesse artigo ele autoriza o MP a promover a execução nos casos que estiverem estipulados no nosso ordenamento jurídico. A legitimidade nessas hipóteses, já mudei aqui rapidão, não tem problema, ela será sempre extraordinária. Por quê? Ele não postula pelo interesse próprio. O MP não tem interesse próprio, mas em nome próprio, visando interesse alheio. É isso que ele faz. Vamos falar de outro? O subrogado, que eu tratei aqui para vocês. O subrogado no caso de subrogação legal ou convencional. O nosso artigo do CPC, ele atribui sim a legitimidade para promover a execução
tanto do subrogado legal, como também do subrogado convencional, nessas duas hipóteses. As hipóteses de subrogação legal e convencional, você vai fazer a leitura depois, aqui vamos dar uma continuidade, nos artigos 346 e 347. A subrogação a que nós estamos se referindo nesse caso, no âmbito processual civil, é a transferência de direitos do credor para aquele que solveu a obrigação, ou também aquele caso que emprestou o necessário para que solvê-la. É aquele que socorre você na hora da dívida. É isso que acontece nessa hipótese. Essa definição que nós estamos tratando aqui, ela deixa claro que a subrogação, ela presta apenas para conceder legitimidade. Anota isso que eu estou falando. Legitimidade ativa para aquele que paga. Não há subrogação no polo passivo de execução. Ninguém vai dar uma dívida de outro. Nesse caso, legitimidade é ordinária, porque aquele que paga por subrogação torna-se o novo credor. Ele assume a qualidade jurídica do antecessor. Ele vai postular em nome próprio o direito que ele tanto quer. Esse é um ponto muito importante que nós temos que considerar. Legitimidade passiva. No caso de legitimidade passiva, quais são os requisitos necessários? Quem poderá promover a execução? Aliás, sofrer os efeitos da nossa execução? Ela poderá ser contra o devedor, reconhecido como tal, ou no caso do espólio, herdeiros, sucessores do devedor. São todas as hipóteses que nós temos a possibilidade de sofrermos a execução. Outro ponto relevantíssimo e interessante para o dia da sua prova, para você entender. Nós temos na legitimidade passiva o devedor que assumiu com consentimento do credor a obrigação resultante do título, o fiador do débito constante em título extrajudicial, responsável titular do bem vinculado à garantia ao pagamento do débito e o responsável tributário. Vamos lá. Chegamos ao ponto que eu tanto gostaria de falar com vocês. Quais são, professores, os requisitos para que nós possamos promover a execução? Para que a execução possa ser promovida, são dois os requisitos necessários para que haja interesse do credor nessa execução. Quais são? Inadimplemento do devedor e também nós temos, além disso, o título executivo que assegure grau suficiente de certeza e de existência da obrigação. E se, professor, nós tivermos a ausência de qualquer um desses requisitos, o que nós podemos fazer? A ausência de qualquer um desses requisitos implica na carência da execução. É isso que acontecerá. Certinho? Muito simples em relação aos requisitos. Outro ponto, professor. Antes de fazer a questão, deixa eu falar disso para vocês. Inadimplemento do devedor. Quando não for caracterizado o inadimplemento do devedor, pessoal, a execução ela não será necessária. Por quê? Porque se não houve inadimplemento, existe a possibilidade de que ela seja cumprida dentro do seu prazo. A satisfação voluntária do débito. Agora, haverá inadimplemento quando o devedor não cumprir com a obrigação no tempo e no local que foi, obviamente, convencionado. É essa a questão que nós temos para resolver. Trouxe uma questãozinha para vocês, bem sem vergonha, mas que ela foi cobrada pela banca mais temida de todas, a CESP. E as pessoas possuem muito medo da CESP. E é para um cargo de defensor público federal. E o que dizia a bendita da questão? Vejamos na tela. A respeito da competência, julgue o item subsequente com base nos entendimentos doutrinários e jurisprudenciais sobre o assunto. O Código de Processo Civil, ele permite à parte a propositura de ação de execução de título extrajudicial, simultaneamente à ação de conhecimento relativa ao mesmo ato jurídico, desde que haja conexão entre a demanda. Resposta certa ou resposta errada? Qual que você assinalaria? Eu assinalaria errado. Por que eu assinalaria errada nessa questão? Essa resposta que nós colocamos, ela realmente está aplicada na interpretação desse artigo que você vai fazer a leitura. 785 do CPC. Vale a pena fazer a leitura dele.
O 785 ele diz que a existência de título executivo extrajudicial não impede a parte de optar pelo seu processo de conhecimento a fim de obter um título executivo judicial. Dessa forma que nós estamos falando, se fosse permitida à parte ajuizar as duas demandas de execução e de conhecimento, não haveria nenhuma opção para ela tratar. Por isso que a questão aqui está incorreta. Mais uma vez, finalizamos um outro bloco, tratando dos principais assuntos, principais temas. Obviamente, eu faço convite para você fazer a leitura dos princípios da execução. É uma matéria que você pode fazer uma leitura de qualquer doutrina, qualquer resumo de processo civil e vai complementar vocês. Obviamente que eu não trouxe os princípios porque são temas que você, com a mera leitura, pode entender, mas que é interessante que às vezes, de repente, a banca pode aparecer com uma novidade aí na prova e pedir esses benditos. De qualquer forma, meu compromisso com vocês é que você faça a leitura dos artigos e dá uma pesquisadinha em princípios da execução. Não vai doer. Se você for naquele site de busca famoso lá, que todo mundo sabe qual é, vai lá e digita princípios da execução. Aparece os basilares. Espero que tenha gostado da nossa aula. Dúvidas? @Prof. Guilherme no Instagram. Manda lá que eu estarei esperando você. Agradeço mais uma vez a sua disponibilidade, agradeço mais uma vez a sua atenção e espero você na nossa próxima aula, no nosso próximo encontro. E até mais. Tchau!